Após o funeral dos meus pais, enquanto eu ainda estava destruída, meu marido assumiu o controle do apartamento deles, trocou as fechaduras, ficou com todos os documentos e me expulsou, dizendo: "Some daqui, você não serve para nada." Fui para uma casinha velha no interior em lágrimas, achando que tinha perdido tudo. Mas naquela noite, ao tropeçar na beira de um tapete, descobri que embaixo dele havia... Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma ótima experiência ao ouvir esta história. Helena estava parada entre dois montes de terra ainda frescos e não conseguia se obrigar a sair dali. As pernas pareciam ter se fundido com a lama úmida. 2 semanas antes, a mãe ligara à noite para contar que os tomates tinham dado como nunca naquele ano, que o pai havia comprado uma tesoura de jardim nova e andava satisfeito como um menino. O pai tomara o telefone e fez uma piada. "Fala pro seu Sérgio que venha para um churrasco, que eu aqui tô sozinho travando uma batalha com a churrasqueira." Helena prometeu que iria no fim de semana seguinte com certeza. O fim de semana seguinte chegou, só que sem eles. Um caminhão invadiu a contramão na rodovia, a 20 quilômetros da cidade. A ambulância demorou 40 minutos. Quando chegou, já não havia ninguém para salvar. Helena tinha 34 anos, filha única, sem irmãos. A tia pelo lado da mãe morava em algum lugar distante, e a última vez que ligara tinha sido uns 5 anos atrás, no Ano Novo. Helena estava parada junto aos túmulos e sentia o mundo ao redor se tornando opaco. Os sons chegavam abafados, os rostos se tornavam borrões. Mãos desconhecidas tocavam seus ombros. Ao lado dela estava Sérgio, seu marido. Terno escuro, sapatos engraxados, expressão soturna. Ele a abraçava pelos ombros exatamente como se devia, nem com força demais, nem com formalidade demais. Entregava um lenço no momento certo, acenava para os conhecidos com a expressão apropriada. Quando a vizinha Dona Conceição se aproximou com os pêsames, ele disse: "Obrigado, a gente vai superar, estou do lado dela." Dona Conceição depois comentou com os outros: "Que marido essa Leninha tem, ouro de gente. Cuida dela como se fosse um vaso de cristal." Helena não percebeu que Sérgio se afastou 2 vezes para além do gradil do cemitério e ficou falando ao telefone, cobrindo a boca com a palma da mão. Ela não viu como, no caminho de volta, dentro do carro, ele fotografou as 2 certidões de óbito com cuidado, para que todos os carimbos ficassem visíveis. Ela não prestou atenção quando, à noite, depois do velório, ele recolheu do apartamento dos pais todos os documentos, as pastas do armário, os envelopes da gaveta da cristaleira, até a velha agenda do pai, e os colocou dentro de sua pasta. "Eu trato de tudo", disse ele quando ela o olhou com um ponto de interrogação no rosto. "Você não está em condições de cuidar de papelada agora. Descanse." Ela ficou grata. Meu Deus, como ficou grata! Ela pensava: é para isso que serve um marido. Para que no momento mais aterrorizante, alguém tome conta de tudo. Para que você não precise pensar, nem decidir, nem resolver nada. Apenas deitar, fechar os olhos e saber que alguém ao seu lado está fazendo tudo certo. Helena não sabia naquele momento que aquilo não era cuidado, era preparação. Que Sérgio não estava amparando-a, estava abrindo caminho para si mesmo. Eles se conheceram 7 anos antes, quando Helena tinha 27. Ela trabalhava como contadora em uma pequena empresa que vendia material de escritório. Trabalho tranquilo e sem graça, feito de tabelas e notas fiscais. A amiga Natália a levou à força para um aniversário de um conhecido num café à beira-rio. Lá estava Sérgio, alto, bem cuidado, de camisa boa. Trabalhava como gerente em uma construtora. Fazia piadas com facilidade, segurava a taça com segurança e sabia falar de um jeito que dava vontade de escutar. Ele se sentou perto de Helena, perguntou o que ela fazia e não fez cara feia quando ela disse: "Sou contadora." Pelo contrário, sorriu. "Então você sabe contar. Isso é raro."
A maioria das pessoas só sabe gastar. Helena gostou. No geral, poucos lhe diziam coisas agradáveis. 3 meses depois, estavam morando juntos. 6 meses depois, casados. O casamento foi simples, um restaurantezinho com 20 pessoas. O vestido ela comprou numa loja comum. As alianças eram finas, de ouro, sem pedras. Sérgio disse: "Para que gastar em um único dia? Melhor investir no futuro." Helena concordou. Ela gostava da praticidade dele. Os pais receberam Sérgio com cautela. A mãe sorria, arrumava a mesa quando ele vinha visitar. Mas Helena percebia que os olhos da mãe permaneciam atentos. Ela observava. O pai era mais direto. Uma vez, quando ficaram sozinhos na cozinha, ele disse em voz baixa, sem olhar para a filha, mexendo o café com a colherinha: "Ele pergunta coisas demais sobre o apartamento. Quantos quartos? Qual andar? Faz quanto tempo que foi reformado? Na primeira vez que veio, já mediu o espaço com os olhos. Eu conheço esses olhares." Helena se ofendeu de verdade, a ponto de apertar os dentes. "Pai, ele só quer saber onde a gente vai morar. É normal." "Nem todo mundo é desconfiado igual a você." O pai calou, tomou seu café e nunca mais tocou no assunto, mas tirou suas conclusões. Helena descobriria isso mais tarde, tarde demais para pedir perdão por aquelas palavras, e bem a tempo para que elas a salvassem. Os primeiros anos transcorreram de forma estável, nem felizes nem infelizes, apenas estáveis. Helena ia ao trabalho, cuidava das suas tabelas, recebia seu salário, que dava para comida e pequenas despesas. Sérgio ganhava mais, mas guardava o dinheiro para si. Não tinham conta conjunta, apenas cartões separados. "É mais prático assim", dizia ele. Helena não discutia. Moravam num apartamento alugado de um quarto, num bairro periférico, com vista para uma zona industrial e um mercado do outro lado da rua. Papel de parede florido, piso frio na cozinha, ar-condicionado que mal funcionava no verão. Sérgio levantava regularmente o assunto de ter moradia própria, nunca de forma direta, nunca de frente. Era mais esperto que isso. Começava de longe. O Dimão do trabalho fez um financiamento, comprou um apartamento de 2 quartos e a gente ainda aluga. Ou, você imagina o quanto custa um apartamento no bairro da sua mãe? Um 3 quartos no centro é uma fortuna. Helena ouvia nisso o sonho de um lar próprio. Pensava que ele queria filhos, queria estabilidade. Na verdade, Sérgio já havia calculado tudo faz tempo. O apartamento de 3 quartos dos sogros, no centro, num prédio antigo com pé direito alto e varanda para uma rua tranquila, não eram apenas metros quadrados. Era dinheiro que ele enxergava com a mesma nitidez dos próprios dedos. Uma semana depois do acidente, Helena estava em casa, no apartamento alugado, quase sem sair da cama. Cortinas fechadas, telefone no silencioso. A amiga Natália ligava todo dia. Helena não atendia. Os colegas escreveram no grupo de trabalho palavras de apoio. Ela leu e não respondeu. Ficava deitada de lado, olhando para a parede, tentando lembrar da voz da mãe. Ela já estava escapando, se dissolvendo como açúcar em água quente. Ela se lembrava da entonação, mas não do timbre. Lembrava que a mãe sempre dizia filhinha, com uma ternura especial, mas não conseguia reproduzir isso na cabeça. E isso a apavorava ainda mais, como se eles estivessem morrendo pela segunda vez, agora dentro de sua memória. Sérgio aparecia à noite, colocava a chaleira no fogão, esquentava algo no micro-ondas, deixava o prato na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Às vezes Helena comia, às vezes não. Ele não insistia. Depois se sentava à mesa, tirava papéis da pasta e falava com naturalidade, como se estivesse lendo uma lista de compras. "Lena, assina aqui. É para o inventário. Fui a um cartório. Disseram que é preciso ser rápido para não perder o prazo. Já conferi tudo, está tudo certo." Helena se sentava, pegava a caneta e assinava. Sem ler. Não tinha forças para isso. Mal conseguia manter os olhos abertos, quanto mais compreender o que estava diante dela. As letras dançavam, as linhas se embaralhavam. Ela estava tão mergulhada no luto que mal distinguia o dia da noite.
Colocava a assinatura onde Sérgio apontava com o dedo e voltava a se deitar, sem ao menos ter clareza do que acabara de assinar. 2 semanas depois do enterro, numa sexta-feira à tarde, Sérgio chegou mais cedo que o normal. Tirou os sapatos no corredor, foi até a cozinha, colocou uma sacola do mercado sobre a mesa, preparou chá em 2 xícaras, colocou biscoitos num pires, sentou-se em frente a Helena, que pela primeira vez em dias havia saído do quarto e estava sentada num banquinho, enrolada num cobertor velho. Helena, fiquei pensando. Ele começou com aquele tom prático e calmo que usava para discutir a compra de eletrodomésticos. O apartamento dos seus pais precisa ser organizado, as coisas precisam ser separadas. Há uma reforma a fazer, documentos para preparar. É um processo longo. Mas eles ainda têm aquela casa velha, lembra? No interior. Fomos lá uma vez, fizemos churrasco. É um lugar simples, claro, mas tem telhado, as paredes estão de pé. Acho que seria melhor você ficar lá por um tempo. Silêncio, ar puro, natureza. Você vai se recuperar, vai descansar, e eu aqui cuido do apartamento para não te incomodar. Ele falava isso com leveza e convicção, como se estivesse oferecendo uma viagem a um hotel fazenda, e havia algo em sua voz que não era falsidade, era mais parecido com ensaio, como se tivesse repetido aquelas palavras com antecedência, escolhido as pausas certas, ajustado os acentos certos. Helena o olhava por cima da mesa da cozinha, e em algum lugar fundo dentro de si, algo frio se mexeu. Não era protesto, nem raiva, nem mágoa, apenas um frio tênue, quase imperceptível, como uma corrente de ar por baixo de uma porta, que você só sente se estiver completamente quieta. Mas ela estava tão esgotada pelo luto que não deu atenção a esse sentimento. O afastou como se fosse um mosquito. Afinal, Sérgio sempre tomava as decisões. Afinal, ele sempre sabia o que era melhor. Em 7 anos, ela havia se acostumado com isso. Ele decide, ela concorda. Tudo bem, disse ela. Quando eu vou? Amanhã. Já chamei um táxi. Ela não perguntou por que era tão urgente. Não perguntou por que precisava ir para uma casa onde não estava há vários anos. Não perguntou por que ele mesmo não iria junto, pelo menos no primeiro dia. Simplesmente acenou com a cabeça e foi fazer a mala. Jogou dentro roupa de cama, 2 blusas, calça jeans, carregador do celular, uma foto da mãe numa moldura. Sérgio ficou parado na porta, olhando. Por um segundo pareceu que algo brilhou em seus olhos. Não culpa, não, impaciência. Como a de alguém esperando o ônibus finalmente partir. O táxi chegou de manhã. Um carro cinza com um motorista calado. Sérgio desceu com a mala, colocou no porta-malas, beijou Helena na bochecha de forma rápida e formal, como quem carimba um documento. Liga se precisar de alguma coisa, estou no telefone. O carro partiu. Helena se virou. Sérgio já estava voltando para o prédio e tirava o celular do bolso. A viagem durou meia hora. A propriedade ficava numa estrada de terra a 30 quilômetros da cidade, numa região de mata. O ônibus passava 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. O mercado mais próximo, a 1,5 km por uma estrada que atravessava um campo. O posto de saúde no distrito, mais 15 quilômetros. Quando o táxi parou junto ao portão tombado, Helena demorou muito para sair. Ficou sentada no banco de trás, olhando pela janela, tentando reconhecer a casa de sua infância. Ela passava ali cada verão até os 14 anos, corria descalça pelo quintal, colhia goiabas junto à cerca, adormecia ao som dos grilos. Mas agora, diante dela, havia algo estranho e velho. A cerca de madeira estava parcialmente apodrecida, 3 tábuas haviam tombado para dentro. O quintal estava coberto de mato até a cintura, hastes secas de ervas daninhas, bardanas, alguma planta espinhosa. A fachada da casa havia escurecido com o tempo. A tinta das janelas estava tão descascada que o detalhe mal se adivinhava. A varanda havia cedido de um lado e rangia a cada passo, como se estivesse se lamentando. O motorista ajudou a levar a mala até a porta. Olhou para a casa, depois para Helena. Quis dizer alguma coisa, mas desistiu. Foi embora. Por dentro estava melhor do que por fora.
Mas não muito. 2 cômodos, cozinha, um corredor pequeno com um cabide onde ainda pendurava um casaco do pai, desbotado, sem um botão. Um fogão a lenha no canto da sala maior, revestido de azulejos brancos com flores azuis, metade das peças rachadas. A geladeira roncava como um trator, mas funcionava. Os móveis eram dos pais, trazidos da cidade havia uns 20 anos. Um guarda-roupa de portas entalhadas que abriam com um rangido lamentoso, uma mesa de jantar com uma toalha de plástico gasta estampada de margaridas, um sofá afundado até as molas que a cada movimento emitia um gemido triste. Nas paredes, papel de parede desbotado de flores miúdas, descascando pelos cantos. No chão, um tapete puído com estampa geométrica, vermelho e azul, que devia estar ali há décadas. Helena colocou a mala junto à porta, caminhou até a mesa e se sentou numa cadeira. Pôs as mãos sobre a toalha plástica, encostou a testa nas palmas e chorou. Em silêncio, sem soluços. As lágrimas simplesmente escorreram sozinhas, como água de uma torneira que ninguém fechou. Não era de medo nem de mágoa de Sérgio. Era a sensação de que a vida havia chegado a alguma beira, do outro lado da qual não havia nada. Os pais enterrados. O marido a havia mandado para cá. Amigas próximas? Nenhuma. Natália ligava, mas nunca foram de verdade íntimas. O trabalho ela havia formalizado por conta própria. A chefe disse, 2 meses no máximo, mas até isso parecia uma eternidade. 2 meses aqui, nessa casa, sozinha. No primeiro dia, ela não comeu. Bebia a água da torneira, com gosto de encanamento velho, e ficava deitada no sofá encarando o teto. No teto, havia uma mancha amarela de um vazamento antigo, irregular, parecida com o mapa de um continente desconhecido. Helena olhava para aquela mancha e pensava, talvez Sérgio tenha razão. Talvez ela realmente não seja capaz de nada sozinha. Talvez ela esteja mesmo melhor aqui, no silêncio, em meio a coisas velhas, longe das decisões e dos papéis. Afinal, ele é mais inteligente, ele sabe. No segundo dia, ela se forçou a levantar. Não porque tinha melhorado. O corpo exigiu comida. O estômago torceu, a cabeça latejou. Ela limpou a mesa com um pano úmido, lavou a louça, 3 pratos, 2 xícaras com bordas lascadas, uma panelinha de alumínio. Encontrou no armário um pacote de arroz. Velho, sabe-se lá de que ano. Mas o grão estava seco e limpo. Cozinhou numa chama baixa do fogão a gás de botijão que ficava na cozinha. Comeu devagar, sem sentir sabor, só para ter algo no estômago. Depois abriu as janelas e a casa foi invadida por um ar que deu tontura. Cheirava a mato, terra molhada e algo adocicado. Talvez a laranjeira do vizinho estivesse florindo. De algum lugar apareceu um gato, rajado com uma mancha branca no peito e uma orelha rasgada. Sentou-se na varanda, olhou para Helena com olhos verdes e bocejou. Como se sempre tivesse morado ali. Como se tivesse esperando. À noite ligou Sérgio. A conversa coube em 1 minuto. Como você tá por aí? Normal, tá quieto aqui. Ótimo, descansa, estou resolvendo a papelada. Você não imagina quanta burocracia. Ah, e mais uma coisa, Lena. Não vai a lugar nenhum e não assina nada. Nada de papéis sem mim. Eu resolvo tudo. Você não precisa se preocupar com questões jurídicas. Tá bem. Ok. Ele desligou e Helena ainda ficou alguns segundos com o telefone no ouvido, ouvindo o toque, como se esperasse que ele ligasse de volta e acrescentasse algo afetuoso. Não ligou. Na terceira noite, a lâmpada do corredor queimou. Helena não encontrou nenhuma sobressalente. Vasculhou todas as gavetas, olhou atrás do armário, verificou o depósito. Nada. Anoiteceu cedo, e a casa mergulhou na escuridão densa do interior. Não aquela escuridão urbana, atenuada por postes e letreiros, mas uma escuridão de verdade, espessa, na qual as paredes desaparecem e só resta o som da própria respiração. Helena ia da cozinha para o quarto com o braço estendido à frente, movendo os pés com cuidado, e no meio do caminho
enganchou o dedo do pé na beira do tapete. Tropeçou, quase caiu, se agarrou ao batente da porta. Resmungou baixinho, se abaixou para ajustar o canto virado. E os dedos sentiram algo sob o tapete. Algo metálico, liso, frio, embutido no chão. Helena congelou de cócoras no escuro, e o coração de repente bateu tão alto que pareceu que a casa inteira ouviu. Ela decidiu não abrir aquilo à noite. Soltou a beira do tapete, se ergueu e ficou parada no escuro por alguns segundos, com a palma pressionada contra o peito. Depois tateou até o sofá, se deitou e ficou encarando o teto que não dava para ver. Só escuridão e batidas do coração. Não conseguiu dormir. Helena ficava se virando de um lado para o outro, puxava o cobertor fino sobre os ombros e o jogava de volta. Na cabeça, pensamentos giravam, cada um mais absurdo que o outro. Talvez fosse um porão velho, talvez ventilação, talvez um poço murado. Essas coisas acontecem em casas antigas. Mas os dedos lembravam o metal liso, a borda regular, claramente feita por mãos humanas. Não era acidente, não era uma fissura. Era algo embutido de propósito. Mal o céu começou a clarear lá fora, Helena se levantou. Descalça, foi ao corredor, acendeu a lanterna do celular. Um feixe amarelo caiu sobre o chão. Tábuas, frestas, marcas de móveis. Ela agarrou a borda do tapete e puxou. Pesado, empoeirado, ele resistiu. Não cedeu de imediato, teve que puxar com as duas mãos, apoiando os joelhos. Quando o tapete se deslocou, apareceu uma tábua do assoalho, escura, ressecada, como tudo naquela casa. E nela, quase exatamente no centro do corredor, havia um alçapão. Pequena, uns 40 por 40 centímetros, tampa de ferro, pintada na cor da madeira. Com cuidado, era visível que haviam se esforçado para harmonizar o tom. Se você não soubesse que estava ali, não notaria. A argolinha puxadora estava embutida rente à superfície. Helena passou o dedo pela borda. Nem ferrugem, nem sujeira. Alguém cuidava disso. Alguém havia lubrificado as dobradiças e repintado a tampa. E esse alguém só podia ser uma pessoa. Pai, ela sussurrou. Ela sabia que em casas antigas se faziam esconderijos. O avô Joaquim, pai de Helena, havia crescido no interior. O próprio pai dele era carpinteiro, construía casas, celeiros, paióis. Para pessoas assim, um fundo falso no assoalho ou uma prateleira atrás da alvenaria do fogão não era conspiração, era hábito. Escondiam dinheiro, documentos, potes de geleia dos ladrões, do fogo, de tudo. Helena passara cada verão naquela casa até os 14 anos e nunca suspeitara que havia algo sob o tapete. O que significava que o pai arrumara isso depois, especialmente para ela. A argola não cedeu de imediato. Helena a encaixou com uma faca de cozinha. A lâmina fina entrou na fresta, ela puxou. A tampa rangeu levemente e se abriu. Por dentro havia um nicho raso, uns 30 centímetros, não mais. As paredes revestidas de compensado, os cantos vedados com algo escuro, verniz ou resina. No fundo havia uma caixinha de lata. Helena a reconheceu imediatamente. Cor-de-rosa com flores pintadas, de biscoito. Dessas que havia em toda a casa, em toda a avó. Nelas guardavam botões, linhas, cartões postais, recibos, toda a pequena vida de papel que não cabia no armário. A mãe tinha uma igual na cristaleira. Helena brincava com ela quando criança. Colocava dentro pedrinhas e sementes, chamava de baú de tesouros. A mãe ria. Baú é coisa séria. Coloca lá dentro algo importante. Helena colocava embrulhos de bala. Agora a caixinha era pesada. Helena a tirou do nicho, colocou no chão, sentou ao lado dela de pernas cruzadas. As mãos tremiam. A tampa saltou com um clique suave. Dentro havia alguns objetos. Um envelope de papel grosso, branco, com a inscrição "Para a Leninha", na letra grande e caprichada do pai. Um maço de documentos preso por um elástico amarelo já ressecado, mas que ainda aguentava. Uma chave pequena com uma etiqueta plástica. Caixa 347. As letras estavam gravadas no plástico e um cartão de visita simples, sem design.
Vitor Andrade, advogado, direito de família e sucessões, telefone e endereço. No verso do cartão, a letra da mãe, apressada e miúda. Ligue para ele com certeza, ele sabe tudo. Helena pegou o envelope, virou nas mãos. Ao tato, várias folhas escritas nos dois lados. Passou o dedo pela inscrição para a Leninha e por um instante teve a sensação de que o pai estava ali atrás dela, como ficava na cozinha, mexendo o café, dizendo: "Não se apresse, leia com atenção." Abriu o envelope. 3 folhas arrancadas de um caderno quadriculado. A letra do pai, regular, precisa de professor, cada letra no seu lugar. Data: 1 ano e meio antes do acidente. Leninha, se você está lendo esta carta, é porque nós já não estamos. Custa-me muito escrever essas palavras e espero que você nunca as leia. Que um dia a gente chegue aqui, tire esta caixinha e ria juntos. Olha, ficamos exagerados na velhice. Mas se você está lendo, é que aconteceu o que a gente temia. E então você precisa de uma ajuda que ainda não sabe que existe. Sua mãe e eu, há muito tempo, vemos que o Sérgio não é a pessoa que quer parecer ser. Percebemos que ele se interessa pelo nosso patrimônio. Como faz perguntas aos vizinhos sobre preços de apartamentos no nosso bairro, sabemos por que a dona Conceição contou à sua mãe. Como conta o dinheiro dos outros, lembra que no ano novo ele perguntou quanto a gente tem na poupança? Você não ligou, mas a mãe guardou. Ele perguntou sobre a casa no interior. Disse ser por nada. Mas depois, a mãe viu ele pesquisando no celular o valor dos terrenos na nossa região. Tentamos conversar com você. Você lembra daquela conversa na cozinha? Você ficou com raiva. A gente não insistiu porque te amamos e respeitamos as suas escolhas, mesmo quando achamos que é um erro. Mas decidimos nos precaver. Procuramos o advogado Vitor Andrade. É um velho amigo do avô Joaquim. Estudaram juntos na escola. Depois ele ajudou a regularizar a casa quando o avô estava construindo. Homem de confiança. Com a ajuda dele, fizemos algumas coisas. Primeiro, o apartamento da cidade está formalizado por testamento, registrado em cartório com a tabeliã Dortorta. Tamara Cardoso. Por esse testamento, todos os bens passam somente para você, não para o seu marido, não para mais ninguém, somente para você pessoalmente. O Vitor nos explicou que qualquer papel que você tenha assinado em estado de choque pode ser contestado judicialmente. O testamento tem prioridade. Grava isso. Segundo, esta casa, que o Sérgio considera um entulho, fica num terreno que uma construtora quis comprar faz tempo. 3 anos atrás, nos ofereceram um bom valor. Recusamos. Esta é a nossa casa, mas o preço só aumentou desde então. Se você precisar de dinheiro, este é o seu trunfo. Só não venda barato e não venda por meio do Sérgio. Terceiro, na caixa do banco, cuja chave está nesta caixinha, estão as nossas economias e os originais de todos os documentos do apartamento e da casa. Juntamos esse dinheiro ao longo de 20 anos. São 2.300.000 reais economias de uma vida inteira. Isso é para você, filhinha. Não confie em quem está do seu lado se ele não passou pela prova da adversidade. Nós te amamos. Seja forte. Papai. Helena terminou de ler e ficou por muito tempo sentada no chão do corredor, pressionando as folhas contra o peito. Os joelhos entorpeceram, as costas começaram a doer. Ela não notou. As lágrimas escorriam pelo rosto e pingavam no papel, deixando manchas escuras nas linhas quadriculadas. Mas pela primeira vez nessas semanas, eram lágrimas diferentes, amargas, quentes, gratas. Os pais sabiam. Eles viram o que ela se recusava a ver, e não foram brigar com ela, foram lutar por ela, em silêncio, sem escândalos, sem ultimatos. Simplesmente fizeram o que sabiam fazer. Protegeram a filha de modo que ela só descobrisse quando estivesse pronta para ouvir. Ela ficou sentada no chão, até o sol surgir acima das árvores e entrar pela janela do corredor. Um raio de luz caiu sobre a caixinha de flores, e o metal brilhou como um piscar de olhos. Helena enxugou o rosto com a manga, dobrou cuidadosamente a carta de volta no envelope,
tirou da caixinha o cartão de visita e discou o número. Um toque. 2, 3. Ela estava prestes a desligar quando uma voz masculina respondeu. Calma, levemente rouca, como costumam ter as pessoas acostumadas a falar baixo, mas de forma que todos ouçam. Andrade, ouvindo. Bom dia, Dr. Vitor. Meu nome é Helena. Sou filha de Joaquim e Teresa Campos. Uma pausa, curta mas perceptível, como uma inspiração antes de uma palavra importante. Depois a voz ficou mais suave, como se a pessoa do outro lado da linha tivesse tirado uma máscara invisível. Leninha, eu estava esperando a sua ligação. Só lamentava que o motivo fosse exatamente este. Fiquei sabendo da morte dos seus pais. Sinto muito. Seu pai era uma pessoa extraordinária, e Dona Teresa também. Encontrei o esconderijo e a carta. Outra pausa. Depois um suspiro fundo. Então aconteceu como seu pai havia previsto. Ele esperava estar errado. A gente esperava os dois. Leninha, venha me ver. O endereço está no cartão. Só um pedido. Ao seu marido, por enquanto, não diga nada. Absolutamente nada. Nem sobre a carta, nem sobre mim, nem sobre a caixinha. Consegue? Consigo, disse Helena, e ela própria se surpreendeu com a firmeza com que soou. Alguns dias depois ela foi à cidade. O ônibus saía de manhã cedo, um velho coletivo rangendo a cada buraco, com cortinas nas janelas e o motorista com o braço para fora. Viagem de 40 minutos. Helena ficou na janela, abraçando a bolsa onde estava a caixinha com os documentos. O escritório de Vitor ficava num prédio antigo de 2 andares do outro lado da rua do Fórum da Comarca. Uma plaquinha. Consultoria Jurídica, em letras desbotadas. Segundo andar, à direita pelo corredor. O escritório era pequeno, 2 passos de largura, 3 de comprimento. Mesa coberta de pastas. 2 cadeiras para visitantes, ambas com assentos afundados. Uma estante ao longo da parede. Códigos, manuais, coleções de revistas antigas. No parapeito da janela, um cacto num vaso e uma xícara de café frio. Vitor Andrade resultou ser um homem de uns 60 anos, corpulento, de ombros largos e mãos grandes, que pareciam estranhas num homem que trabalhava com papéis. Cabelo grisalho aparado com cuidado. Olhos atentos, tranquilos, daqueles que olham e enxergam ao mesmo tempo. Ele se levantou para receber Helena, apertou a mão dela com firmeza e apontou para a cadeira. Sente-se. Quer café? Só tenho coado, sem frescura. Quero. Ele encheu uma caneca e colocou diante dela. Claramente um presente de brincadeira com algum dizer impresso. Vamos por partes, disse ele, colocando os óculos e organizando os documentos da caixinha sobre a mesa. Primeiro, o apartamento dos seus pais. O testamento foi formalizado e registrado em cartório pela tabeliã doutora Tamara Cardoso 2 anos atrás. Eu estava pessoalmente presente no momento da assinatura. Pelo testamento, todos os bens, o apartamento, a casa no interior, as poupanças bancárias, passam exclusivamente para você, Helena Campos. Seu cônjuge não é mencionado no testamento. Isso é absolutamente legal. O testador tem o direito de deixar seus bens para quem quiser. Mas o Sérgio me fez assinar alguns papéis. Quais especificamente você lembra? Helena baixou os olhos. Não. Eu estava em tal estado que nem li. Ele mostrava onde assinar e eu assinava. Eu mal sabia onde estava, quanto mais o que estava colocando à mão. Vitor tirou os óculos, colocou sobre a mesa e a olhou diretamente. Eu já previa que ele tentaria isso. O seu pai também previa. Por isso se precaveu. Eis o que faremos. Vou solicitar ao cartório de registro de imóveis uma certidão atualizada do apartamento e da casa. Veremos se houve alguma transação, retitulação ou registro de doação de imóvel. Se o seu marido falsificou a assinatura ou se aproveitou do seu estado, e eu quase tenho certeza de que se aproveitou, vamos contestar judicialmente. O artigo 171 do Código Civil Brasileiro prevê a anulação de negócios jurídicos praticados por pessoas que, mesmo sem ser absolutamente incapazes,
se encontravam em estado de incapacidade momentânea, como o luto agudo pelo qual você passou. Você perdeu os 2 pais de uma vez. Qualquer juiz levará isso em conta. E se ele já tiver vendido o apartamento? A venda de um imóvel é um processo demorado. São necessários documentos, avaliação, escritura lavrada em cartório, registro. Isso leva semanas, quando não meses. Acho que ele ainda está só preparando o terreno. Mas não vamos adivinhar. Vamos olhar os fatos. Helena acenou. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve a sensação de que o chão sob seus pés havia parado de ceder. De que havia pelo menos uma pessoa que sabia o que fazer. Alguns dias depois, Vitor ligou. Helena estava sentada na varanda no interior. O gato rajado estava deitado ao lado dela no degrau e semicerrava os olhos para o sol. O telefone tocou e ela o agarrou tão rápido que o gato deu um salto e abriu um olho. Helena recebia as certidões do cartório de registro de imóveis. A situação é a seguinte. O apartamento ainda está registrado em seu nome, mas seu marido protocolou documentos para registrar uma escritura de doação de imóvel, pela qual você supostamente estaria doando o apartamento a ele. A data do instrumento é o 4º dia após o enterro dos seus pais. A garganta de Helena se fechou. Ela se lembrou daquela noite. O prato na mesinha de cabeceira. Sérgio com os papéis. O dedo dele apontando para a linha. Assina aqui. O 4º dia. Ela ainda mal conseguia comer. Eu não sabia o que estava assinando. Ele me deu vários papéis naqueles dias. Eu estava tão destruída que assinava onde ele mandava, sem entender nada. Exatamente. E é justamente isso que nos dá amparo legal. Você não estava em condições de compreender o que assinava, estava em estado de incapacidade momentânea provocada pelo luto agudo. O artigo 171 do Código Civil é claro. O negócio jurídico praticado nessas condições é anulável. Além disso, já tomei uma providência importante. Protocolei no cartório de registro de imóveis uma notificação formal para que nenhum ato de registro envolvendo esse imóvel seja praticado enquanto a questão estiver em aberto. A escritura de doação ainda não foi registrada. E sem registro no cartório de imóveis, ela não produz efeito jurídico nenhum. É papel sem valor. Helena soltou o ar. O gato se espreguiçou e encostou a cabeça no joelho dela. E a casa? Ela perguntou. A casa e o terreno estão absolutamente limpos. Seu marido nem olhou para esse lado. Para ele é um casebre que não vale nada. E na realidade? Vitor fez uma pausa e Helena ouviu ele remexer papéis. Entrei em contato com a construtora mencionada pelo seu pai. Eles ainda estão interessados no terreno. Há um condomínio sendo construído ali perto. A terra valorizou consideravelmente. A avaliação preliminar é muito boa. Helena abriu a boca e a fechou. Uma fortuna pelo terreno que Sérgio chamava de buraco no fim do mundo. Mas não vamos vender nada, continuou Vitor. Pelo menos por enquanto. Nossa tarefa agora é consolidar os seus direitos e nos preparar. Preparar para quê? Para que o seu marido venha até você por conta própria. E ele vai vir, Helena, com certeza. Porque sem a sua assinatura, ele não pode nada. Não pode vender. Não pode registrar transferência nenhuma. Ele agora está num apartamento que não lhe pertence, fazendo planos que não vão se concretizar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai bater de cabeça numa parede e vai vir correndo até você com novos papéis e novas palavras doces. E a essa altura, a gente já vai estar preparado. Helena ficou um momento em silêncio, olhando as árvores além da cerca. O vento movia os galhos e eles balançavam devagar, como se acenassem. Dr. Vitor, disse ela baixinho, obrigada. Não é a mim que você deve agradecer. É ao seu pai. Ele pensou em tudo muito antes de ser necessário. O que me cabe é apenas levar até o fim. Enquanto isso, sem nem avisar o condomínio ou pedir qualquer autorização, Sérgio havia trocado os cuidados com o apartamento dos sogros pelo papel de dono. Logo após o enterro, sem qualquer direito sobre o imóvel,
Mandou trocar as fechaduras da porta de entrada. Chamou um técnico. Colocou uma fechadura nova com 3 voltas e uma corrente por dentro, como se o lugar fosse seu. Jogou fora parte dos móveis antigos. A cômoda da mãe com espelho, a poltrona do pai com os apoios de braço gastos, a estante de livros. Em vez disso, trouxe a própria televisão de tela plana, pendurou na parede da sala. Comprou novas cortinas, cinza escuro, de rolo em vez das cortinas bordadas da mãe. Na cozinha apareceu uma máquina de café que ele exibia por telefone aos conhecidos. Cápsula italiana, sou meu próprio barista. No apartamento cheirava a um perfume alheio, adocicado, com nota de baunilha, daqueles que usam mulheres jovens que trabalham em lugares onde precisam agradar à primeira vista. Ela se chamava Marina. 28 anos, alta, loira, recepcionista numa academia de ginástica. Sérgio a conhecera meio ano antes da morte dos pais de Helena. Entrou na academia supostamente para ver planos de matrícula e saiu com o número do telefone dela. Marina sabia que ele era casado. Sérgio não escondia. Pelo contrário, apresentava isso como um inconveniente temporário que logo se resolveria. Está tudo sob controle, dizia ele, deitado no sofá dela depois do jantar. Logo resolvo tudo isso. Vai ter apartamento, vai ter dinheiro, começa uma vida de verdade. Só me espera um pouco. Marina esperava, ou fingia. Paralelamente, Sérgio já trabalhava na venda. Ligou para Artêmio, um corretor de imóveis conhecido que havia cruzado com ele numa obra anos atrás. Artêmio era do tipo que não faz perguntas desnecessárias e cobra uma porcentagem acima da média, mas faz rápido. 3 quartos, centro, prédio antigo, 3º andar, explicava Sérgio pelo telefone, circulando pelo apartamento que não lhe pertencia. Pé direito alto, varanda, quintal tranquilo, venda direta. Preciso de agilidade. Pode ser um pouco abaixo do mercado. O que importa é a velocidade. Quem é o proprietário? Perguntou Artêmio. Minha esposa. Mas ela me assinou a doação do apartamento. Estou providenciando o registro em cartório. Em 2 semanas está tudo regularizado e a gente fecha negócio. Artêmio resmungou, mas concordou. Começou a sondar compradores. Enquanto isso, Sérgio quase não ligava para Helena. A cada 3 ou 4 dias, uma conversa de 1 minuto e meio. Como você tá? Normal. Que bom. Descansa. Uma vez transferiu uma quantia para o cartão dela, não por cuidado, mas para que ela ficasse quieta e não desse na cabeça de vir à cidade. Era o preço do silêncio dela. Semanas depois da partida de Helena, tudo desmoronou. Sérgio abriu a caixa de correspondência no hall do prédio e encontrou uma notificação do cartório de registro de imóveis. Vasculhou o envelope ainda junto ao elevador. Recusa de registro da escritura de doação de imóvel. Motivo: notificação de impossibilidade de prática de atos registrais protocolada pelo titular do direito. Ele releu 3 vezes parado no corredor e, a cada vez, o papel em suas mãos tremia mais. Ligou imediatamente para Helena. Lena, chegou uma carta aqui, uma recusa de registro lá no cartório de imóveis. Você entrou com alguma coisa? Não, respondeu Helena com voz calma. Estou no interior. Que cartório de imóveis? Deve ser algum erro, burocracia. Sabe como é? Deve ser, disse Sérgio, mas a voz já era outra, mais dura, mais desconfiada. Desligou e ligou para Artêmio. O corretor explicou sem rodeios. Se há uma trava no registro do imóvel, não tem como vender. Primeiro é preciso resolver a questão no cartório de imóveis. E para isso, seria necessária a participação da proprietária. Manda tua esposa comparecer ao cartório para regularizar a situação, disse Artêmio. Sem isso, não tem escritura. E sem escritura, não tem venda. Sérgio se sentou na cozinha, ligou a máquina de café e ficou pensando. Não posso pressionar, não posso assustar. Helena já está num estado frágil. Se ela suspeitar, começar a fazer perguntas, procurar advogados, tudo vai pelo ralo. Preciso agir com suavidade. Preciso que ela mesma queira vir, que ela mesma assine tudo o que for necessário,
que ela mesma acredite que é para o bem deles. Ligou à noite. A voz, quente, suave, envolvente. Com essa voz ele não falava com ela há uns 3 anos. Leninha, você tá bem aí? Já chega de ficar sozinha naquele mato. Que tal voltar? Tive uma ideia. E se a gente vendesse o apartamento e a casa e comprasse algo novo para nós dois? Um recomeço. Começar tudo do zero. É o que você quer, não é? Helena sentiu uma náusea. Não pelas palavras, mas pela entonação. Por aquela ternura falsa que ela um dia tomou por amor. Mas ela engoliu em seco e respondeu com calma, como Vitor havia orientado. Talvez. Vamos conversar. Posso ir na semana que vem. Ótimo. Vou agendar um tabelião. A gente formaliza tudo rápido, sem burocracia. Ele desligou satisfeito, até assobiou enquanto lavava a xícara, sem suspeitar que Helena, naquele mesmo momento, estava na varanda da casa, no interior, discando o número de Vitor, e que eles já estavam há meia hora discutindo um plano no qual Sérgio tinha um papel que ele nem imaginava. O cartório da doutora Tamara Cardoso ficava no térreo de um velho prédio residencial no centro da cidade. Degraus baixos, uma porta pesada com maçaneta de latão. Na recepção, cadeiras de couro, uma mesinha com revistas velhas e um relógio de parede fazendo tic-tac. Helena chegou meia hora antes. Com ela estava Vitor, de terno cinza escuro, gravata, pasta de couro. Ela o via assim pela primeira vez. No escritório ele andava de camisa e calças simples. Agora parecia uma pessoa que vinha não para conversar, mas para agir. "Está pronta?" ele perguntou quando se sentaram na recepção. "Estou." O principal é não demonstrar emoções. Seja o que for que ele diga, seja o que for que faça. Fique em silêncio. Que ele fale. A gente age pelos fatos. Sérgio chegou no horário marcado. Jaqueta nova, cabelo recém-cortado, cheiro de colônia à cara. Sorria aquele sorriso confiante de quem acha que tem a situação na palma da mão. Ao ver o homem desconhecido ao lado de Helena, franzou levemente o senho, mas rapidamente dominou o rosto. "Quem é esse?" perguntou baixinho, inclinando-se para Helena. "Meu representante, Vitor Andrade, advogado." Sérgio avaliou Vitor com um olhar rápido, como se avalia um concorrente numa negociação. Sorriu. "Para que você precisa de advogado, Lena?" "A gente é família. Só quer discutir o patrimônio como gente." "Exatamente por isso," respondeu Vitor sem se levantar da cadeira. "Para que seja como gente e conforme a lei ao mesmo tempo." Entraram no escritório. Doutora Tamara Cardoso, uma mulher baixa de uns 50 anos, de óculos sóbrios e cabelo arrumado, estava sentada à mesa e já estava a par. Vitor a havia avisado na véspera. Sobre a mesa, à sua frente, havia uma pasta com documentos. Sérgio se sentou com desenvoltura, jogou uma perna sobre a outra, colocou diante de si a própria pasta. Tirou um papel, um projeto de acordo de divisão de bens entre cônjuges, impresso em 2 cópias, com 2 linhas para assinatura no final. Empurrou para a tabeliã. "A gente quer lavrar a escritura do acordo. Para mim, o apartamento. Para a Lena, a casa no interior. Divisão voluntária. Os 2 de acordo." Honesto e simples. A tabeliã pegou os papéis, leu devagar, tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Olhou para Vitor. Ele acenou discretamente. Sérgio não percebeu. "Sérgio", começou a tabeliã, com aquela voz plana e inexpressiva de quem lê atas em voz alta, "não posso lavrar esta escritura. Um acordo de divisão de bens entre cônjuges só pode recair sobre bens adquiridos em comum durante o casamento. O apartamento em questão não é um bem comum do casal. Ele foi deixado em testamento por Joaquim e Teresa Campos, exclusivamente à filha deles, Helena Campos. O testamento foi lavrado e registrado em meu cartório pessoalmente 2 anos atrás. O bem recebido por herança é propriedade exclusiva do herdeiro, nos termos do artigo 1659 do Código Civil, e não se comunica ao cônjuge nem está sujeito à partilha. O senhor não tem nenhum direito sobre esse apartamento, nem como herdeiro, nem como cônjuge." Sérgio ficou imóvel.
O sorriso escorregou de seu rosto como tinta de uma parede molhada. Que testamento? Eles não deixaram nenhum testamento. O apartamento deveria ter passado por lei. O testamento que prevalece sobre a sucessão legal, interveio Vitor abrindo a pasta, foi lavrado, registrado e está arquivado conforme todos os requisitos legais. Aqui está a cópia autenticada. Colocou o documento diante de Sérgio. Ele o agarrou, passou os olhos rapidamente com avidez, depois mais devagar, depois releu desde o início. Isso é uma falsificação, disse ele seco. É um original, respondeu a tabeliã, lavrado e registrado por mim. Vitor tirou uma segunda pasta. Além disso, a escritura de doação de imóvel que o senhor tentou registrar no cartório de registro de imóveis foi supostamente assinada por Helena apenas 4 dias após o enterro dos 2 pais. 4 dias, Sérgio. Nesse período, ela mal conseguia comer ou se levantar da cama. Estava em estado de incapacidade momentânea provocada pelo luto agudo, pela perda súbita dos 2 pais. O artigo 171 do Código Civil Brasileiro é claro: o negócio jurídico praticado por pessoa nesse estado é anulável. Se levarmos isso ao judiciário, qualquer perito confirmará que ela não tinha condições de compreender o que assinava naquele momento. De qualquer forma, a questão já está sendo tratada. O cartório de registro de imóveis foi notificado e o registro foi bloqueado. A escritura de doação não produziu nenhum efeito jurídico. Sérgio ficou imóvel. O rosto ficou manchado, branco nas maçãs do rosto, vermelho no pescoço. E, por último, Vitor falava com o mesmo tom uniforme, sem elevar a voz, como quem lê a previsão do tempo. Helena está dando entrada no divórcio. O apartamento recebido por herança durante o casamento é bem particular dela, nos termos do artigo 1659 do Código Civil, e não integra a partilha. A casa no interior, idem. As poupanças deixadas pelos pais, herança pessoal. O senhor não tem fundamento jurídico para reivindicar nenhum desses bens. E mais, ao ocupar o apartamento sem autorização, trocar as fechaduras e dispor dos móveis, o senhor praticou atos que podem ser enquadrados como esbulho possessório, além de expor-se a uma ação de indenização pelos danos causados. Sérgio se levantou de um salto. A cadeira voou para junto da parede. Você armou tudo isso? Ele apontou o dedo para Helena. Você ficou fingindo, sentada naquele interior, fazendo de coitadinha, e na verdade estava... Sente-se, disse a tabeliã. Não com força, mas de um modo que Sérgio estancou. Ou chamo a segurança. Vitor acrescentou sem mudar de posição. Sérgio, recomendo que pense bem. Temos base para um boletim de ocorrência por estelionato, com fundamento no artigo 171 do Código Penal, dado que o senhor tentou se apropriar de bem alheio por meio de fraude, aproveitando-se do estado vulnerável da vítima. Ainda não apresentamos a queixa, mas se o senhor criar obstáculos no processo de divórcio ou continuar ocupando o imóvel indevidamente, apresentaremos. Silêncio. O relógio na parede fazia tic-tac, alto, preciso, como um metrônomo. Sérgio ficou parado no meio do escritório, respirando pesado. Depois, lentamente, como se tivessem esvaziado o ar de dentro dele, abaixou os ombros, virou-se para a porta, pegou a maçaneta, saiu. Não bateu a porta, não olhou para trás. Simplesmente foi embora, como alguém que tem algo quebrado por dentro e ainda não sabe o quê, mas já sente que não vai ter conserto. Helena ficou sentada na cadeira e olhou para a porta que se fechara. As mãos não tremiam. O coração batia regular. Ela esperava sentir triunfo ou raiva ou ao menos alívio, mas não sentiu nada, apenas um vazio, limpo, transparente, como o ar depois de uma tempestade. Como se tivessem retirado da sala algo pesado e volumoso que ficava bem no meio e impedia de respirar. E agora era possível, enfim, respirar fundo. Vitor reuniu os documentos na pasta, fechou o zíper, se levantou. Vamos, disse ele. Simplesmente, o assunto estava resolvido.
Nas semanas seguintes, a vida de Sérgio desmoronou rapidamente, como uma casa de cartas derrubada com um piparote. A primeira a ir embora foi Marina. Sérgio foi até ela naquela mesma noite, depois do cartório, bêbado e furioso, com uma garrafa de uísque num saco. Sentou-se na cozinha, encheu uma xícara, começou a contar. Falava confuso, saltando de um assunto a outro. Ora xingava Helena, ora se lamentava do advogado, ora segurava a cabeça e repetia: acabou, acabou tudo. Marina escutava em silêncio, apoiando a bochecha na palma da mão, sem interromper, sem consolar. Quando ele enfim adormeceu no sofá, ela quietamente juntou as coisas. Necessaire, carregador, um casaco do cabide, e chamou um aplicativo. Na mesa da cozinha, ao lado da garrafa pela metade, deixou um bilhete num guardanapo. Preciso de um homem que tenha um plano. Você não tem mais nenhum. Boa sorte. De manhã, Sérgio leu, amassou o guardanapo e o atirou na parede. Depois o apanhou, desdobrou e releu mais uma vez, como se esperasse que as palavras mudassem. Depois vieram as dívidas. Resultou que nos últimos meses, Sérgio havia pegado emprestado em financeiras, aquelas que liberam dinheiro rapidinho com juros que deixariam qualquer pessoa de cabelo em pé. Estava certo de que venderia o apartamento, cobriria tudo com folga e ainda sobraria. Agora o apartamento havia sumido, as dívidas não. Uma soma considerável com juros que cresciam cada dia, como erva daninha depois da chuva. Os cobradores começaram a ligar, primeiro com educação, depois com insistência, depois com ameaças. Tudo dentro do figurino. No trabalho também desmoronou. Sérgio chegava sem dormir, amarrotado, confundia os números nos relatórios, cuspia a resposta nos colegas. O chefe, um sujeito direto com quem antes iam pescar juntos e assavam carne na beira do rio, o chamou ao escritório, fechou a porta e disse sem rodeios: Sérgio, não sei o que está acontecendo contigo, mas você está afundando o setor. Ou você se põe nos eixos ou eu vou ter que tomar uma decisão. Nada pessoal. Sérgio não se pôs nos eixos. Algumas semanas depois foi demitido por acordo mútuo, sem indenização, com uma anotação seca na carteira de trabalho. Helena ficou sabendo de tudo isso aos poucos, por conhecidos em comum, por Vítor, que acompanhava a situação. Ela não sentia prazer nisso. Não havia alegria. Havia mais uma tristeza opaca. 7 anos ela viveu ao lado de um homem, e não enxergou que por dentro havia um vazio preenchido de ambição e cálculo, e agora esse vazio estava à mostra, e olhar para ele era desconfortável, como olhar para uma vitrine quebrada. O divórcio foi formalizado alguns meses depois da entrada do requerimento. Não havia filhos nem bens adquiridos em comum de fato. Em 7 anos de apartamentos alugados e cartões separados, eles não haviam acumulado nada em conjunto, além de algumas caixas de louça e memórias que agora não valiam nada. Na audiência, Sérgio chegou de terno amassado, mais magro, com olheiras fundas, como se não tivesse dormido uma semana. O advogado dele, um rapaz jovem com pasta barata, folheou os documentos que Vítor havia apresentado e, alguns minutos depois, se inclinou para Sérgio e sussurrou algo ao ouvido. Sérgio cerrou os dentes e ficou encarando a mesa. Não disse mais uma palavra. A juíza leu a sentença. Casamento dissolvido. Não há pretensões patrimoniais. O apartamento e a casa no interior permanecem em propriedade de Helena Campos. A audiência durou menos de meia hora, menos do que a viagem de ônibus do interior até a cidade. Na saída do fórum, na larga escadaria de degraus de concreto, Sérgio alcançou Helena e tocou seu braço. Ela parou, se virou, olhou para ele, pela primeira vez em muito tempo, sem medo, sem raiva, sem esperança, sem pena. Apenas olhou, como se olha para alguém que uma vez se conheceu e agora não se reconhece mais. Lena, espera um minuto. O quê? Eu sei que sou culpado, entendo tudo, mas agora eu não tenho para onde ir. Talvez a gente pudesse... Não. Lena, Sérgio, você me levou para uma casa vazia 2 semanas depois de eu ter enterrado minha mãe e meu pai. Você me empurrou papéis enquanto eu mal conseguia me levantar da cama.
Você queria vender o apartamento dos meus pais e morar nele com outra mulher. Você em semanas não perguntou uma vez se eu tinha comida. Não foi uma vez. Mandou uma quantia para eu ficar quieta. E agora está aqui pedindo, não. Ela se virou e desceu os degraus. Vitor esperava junto ao carro, encostado no capô. Não perguntou nada, apenas abriu a porta do passageiro e disse: "Vamos para casa." Passou um ano. Helena ficou com o apartamento da cidade, mas não foi morar lá. Havia sombras demais. A cozinha da mãe, a poltrona do pai, que já não existia. Um cheiro que ainda persistia nas paredes, suave, quase imperceptível, como a lembrança de uma lembrança. Ela alugou o apartamento para uma família com 2 filhos, um casal jovem que Vitor indicou. O marido era engenheiro, a esposa professora, um menino de 5 anos e uma menina de 3. Eles se mudaram na primavera e penduraram na varanda desenhos infantis. O aluguel se tornou uma renda regular e confiável todos os meses, sem atrasos. E morar, Helena ficou no interior, naquela mesma casa que Sérgio chamava de pocilga. Com o dinheiro do banco, ela começou a reforma, não grandiosa, não para exibir, cuidadosa, pensada, como fazem as pessoas que constroem para si mesmas, não para vender. A primeira coisa foi o telhado. Tiraram a telha velha, colocaram telha metálica verde escuro, na cor das árvores. Isolaram as paredes. Um mestre da região, um homem mais velho com as mãos calejadas, fez tudo em poucas semanas e cobrou um preço justo. Janelas novas, de madeira com detalhes no estilo da casa antiga, mas com vidros modernos de duplo painel. Trocaram o piso. Em vez das tábuas ressecadas, ficou um piso liso e quente. Pintaram a fachada num azul suave. Helena demorou muito para escolher o tom. Ficava na frente da loja com um leque de amostras, colocando cada uma contra a parede. E de repente se lembrou. A mãe uma vez disse, folheando uma revista de casas de campo: "Esse azul, que lindo, como o céu de manhã cedo." Helena escolheu exatamente esse. O quintal se transformou. O mato foi arrancado. A terra foi revirada. Helena fez canteiros ao longo do caminho. Cravo de defunto, petúnia, margaridas. Colocou um banco de madeira sob uma mangueira velha que crescia ali desde tempos imemoriais e, a cada verão, despejava mangas na grama. Consertou a cerca, não trocou por uma nova, apenas substituiu as tábuas podres e pintou de branco. Os vizinhos a princípio observavam de longe, com curiosidade e leve desconfiança, como se olha para a gente da cidade que por alguma razão foi para o interior. Mas aos poucos foram se abrindo. A primeira a chegar foi a dona Zilda, uma mulherzinha miúda e seca de uns 70 anos, sempre com um chapéu de palha na cabeça e mãos bronzeadas de tanto trabalhar na terra. Trouxe uma caixa com mudas de tomate. Variedade boa, carnuda, doce. A sua mãe gostava das mesmas. Helena plantou. Seu Benedito, um agricultor aposentado de cabelo branco e voz que fazia os pássaros se sobressaltarem, apareceu e em silêncio consertou o portão. Colocou novas dobradiças, lubrificou, testou e foi embora sem esperar agradecimento. A esposa dele, Dona Benedita, passou a aparecer aos sábados com quitutes, ora bolo de milho, ora cocada, e ficava para tomar café por 1h30. Contava sobre os netos, sobre a saúde, sobre a novela que assistiam à noite. Helena ouvia e estava bem. Simplesmente bem, sem angústia, sem lágrimas, sem ficar esperando alguma armadilha. O gato rajado, que ela batizou de Biriba, se instalou de vez. Dormia na varanda, comia da tigela junto à porta, caçava ratos no galpão e os trazia como presentes até o batente. Quando Helena se sentava no banco à noite, ele subia em seus joelhos e ronronava grave e convicto, como um motorizinho pequeno. Meio ano depois da reforma, surgiu uma ideia. A casa era grande, 2 quartos ficavam vazios. O terreno era espaçoso, com vista para a mata. Até a cidade, 30 minutos. Perto havia um rio, silêncio, um ar de fazer tonturas. Ela se lembrou de uma frase do pai, dita faz muito tempo, quando ela ainda era adolescente,
e reclamava que no interior era chato. Esta casa pode te sustentar, Leninha, se você cuidar dela com carinho. Na época, ela revirou os olhos. Agora, havia entendido. Helena regularizou a documentação, obteve todas as licenças e transformou o segundo quarto em acomodação para hóspedes. Fez uma entrada separada pelo quintal, pendurou cortinas de flores miúdas, colocou uma mesinha de cabeceira, um espelho, uma chaleira. Com o dinheiro do aluguel do apartamento, acrescentou à casa mais um cômodo, pequeno, com janela para a mata, também para hóspedes. Nada de luxo, mas acolhedor, caseiro, como na casa da vovó. Fez um site simples, se cadastrou nas plataformas de reserva. Deu ao guest house o nome de Recanto da Mata, simples e honesto, como o próprio lugar. Os primeiros hóspedes chegaram um mês depois, um casal da cidade, cansado do barulho e do concreto, em busca de silêncio. Ficaram 5 dias em vez de 3. Caminharam pela mata, prepararam caldeirada na beira do rio, sentaram no banco à noite e viram o sol se pôr atrás das árvores. Deixaram um comentário no site. Um lugar para o qual se quer voltar. A anfitriã é maravilhosa. O silêncio cura. Com a construtora, Helena acabou chegando a um acordo diferente do que o pai havia previsto. Vender o terreno, ela não quis. Em vez disso, por conselho de Vitor, assinou um contrato de locação de longo prazo para a parte mais afastada do terreno, aquela que ficava junto à estrada e, de qualquer forma, ficava ociosa, destinada a estacionamento para o novo condomínio que crescia ao lado. Uma boa renda mensal. A casa e a maior parte do terreno continuaram com ela. Helena não ficou rica, não no sentido em que Sérgio entendia essa palavra. Não tinha carro caro, nem roupas de grife, nem viagens ao exterior. Mas tinha uma casa que havia colocado em ordem com as próprias mãos. Tinha um trabalho que trazia alegria e renda. Tinha vizinhos que se tornaram algo como família. Tinha um gato que toda noite subia nos seus joelhos e ronronava. Tinha paz. De verdade, conquistada a duras penas. Não a paz que vem da indiferença, mas a que nasce quando a pessoa finalmente para de ter medo. Numa tarde quente de verão, Helena estava sentada no banco sob a mangueira. Biriba dormitava a seus pés, com as patas dianteiras estendidas. Do quarto dos hóspedes vinham risos suaves. Estava hospedada uma família jovem com uma criança pequena. O menino corria pelo quintal tentando pegar borboletas. No ar cheirava a flores dos canteiros, a terra molhada e a algo adocicado, talvez a goiabeira, talvez a geleia que Dona Zilda fazia do outro lado da cerca. Helena tirou do bolso a carta do pai. Amassada, dobrada em 4, com manchas de lágrimas que haviam secado faz tempo, deixando rastros escuros no papel. Desdobrou. Não releu por inteiro. Sabia de cor. Apenas procurou com os olhos a última linha, escrita na letra regular do pai. Sorriu, de levinho só pelos cantos dos lábios, e sussurrou olhando para os galhos das árvores que balançavam ao vento. Estou tentando, pai. Estou tentando. O vento sacudiu os galhos e algumas flores brancas. A mangueira naquele ano floresceu tarde. Rodaram no ar e pousaram na grama aos seus pés. Lá de longe, um trem apitou. Biriba se espreguiçou, virou de costas e bocejou. O menino no quintal riu, finalmente apanhando sua borboleta, e logo a soltou e saiu correndo para pegar a próxima. Um mês depois, Helena soube, por conhecidos em comum, que Sérgio havia deixado a cidade, para onde ninguém sabia ao certo. Diziam que estava tentando se estabelecer em outra região, mas as dívidas o seguiam como uma sombra. Diziam que Marina havia se casado com o dono de uma oficina mecânica, um sujeito tranquilo, de bigode e garagem para 2 carros. Diziam que o apartamento em que Sérgio sonhou ser dono agora estava cheio de risos de crianças e desenhos na varanda. Helena ouviu e não disse nada. Não porque havia perdoado. Para o perdão ainda havia um longo caminho, e talvez ele nem fosse necessário. Simplesmente havia ficado indiferente. Não uma indiferença fria e morta,
mas um soltar vivo e sereno, como quando você abre os dedos e larga a corda que segurou por tanto tempo que a palma ficou dormida. A vida dela seguia seu curso, e o começo dessa vida não estava no banco, nem no cartório, nem na sala do tribunal. Estava naquela noite escura, quando ela caminhou descalça pelo assoalho rangente, tropeçou na beira de um tapete velho e encontrou embaixo dele não apenas um alçapão de ferro, mas o amor dos pais. Um amor que se revelou mais forte do que qualquer traição. Obrigado por ouvir a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Me desculpem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.